Os pais se separam, sobram mágoas e muitas vezes a criança acaba entrando no meio do problema. Pais ou mães denigrem a imagem do outro para a criança. De repente, o comportamento dela muda em relação a um ou outro. Por que será que isso acontece? Será que ela ouviu falar alguma coisa? Quem conta mais sobre isso pra gente, sobre alienação parental, é o advogado Felipe Cardoso. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Elaine? Graças a Deus e você? Tudo jóia. Felipe, a gente fala normalmente de pai e mãe, mas pode ter um outro parente também que acaba entrando nessa briga? Uma avó, uma tia? Pode, com certeza. A alienação parental, ela pode ocorrer não só pelos genitores, mas pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob a autoridade dela, guarda ou vigilância. Isso é mais comum do que a gente imagina? Muito, muito comum. Acontece diariamente em vários lares, independente de classe social, rotineiramente. E Felipe, qual que é o cuidado que tem que tomar? O que precisa ser bem conversado para que isso não aconteça, independente de quem é o pai ou a mãe dessa criança? Eu acho que a grande questão que culmina na chamada alienação parental é uma situação mal resolvida entre o casal, né, ou geralmente entre os familiares. Isso acaba gerando essa interferência porque os atos de alienação parental eles são praticados por um terceiro em desfavor de alguém, né, de um dos genitores, por exemplo. Então é aquela campanha de desqualificação do outro, aquela situação que dificulta o exercício da autoridade parental, dificulta o acesso da criança ou adolescente a um dos pais. Isso é algo que tem que ser trabalhado no seio familiar, preferencialmente no convívio, durante o convívio das partes. Porque depois que há um divórcio, uma separação, a falta de contato e muitas vezes a existência de um litígio judicial acaba amplificando essas situações que muitas vezes já ocorriam mesmo ali durante a convivência daquele núcleo familiar. Agora, Felipe, como entrar com a ação? Como, de repente, tentar chegar numa situação aí para tá percebendo que a situação está ficando difícil? O que dá para ser feito? Existe uma chamada ação indenizatória por alienação parental, que ela é uma ação movida especialmente com essa finalidade. Uma vez detectada essa situação, visa-se uma indenização para que a parte prejudicada seja reparada. Agora, ao se detectar situações como essa, a lei ela permite que a parte prejudicada entre com um pedido judicial para tentar mitigar esses danos, né? Então, o juiz pode, por exemplo, ampliar a guarda de um dos genitores para aumentar o convívio com o filho, né, por assim dizer, pode aplicar multa para aquela pessoa que vem praticando os atos de alienação parental, no sentido de tentar coibir, né, encaminhar as partes para um atendimento psicológico ou biopsicossocial, para que, a princípio, ali tente mitigar os danos, né? Porque a gente sabe que a indenização, muitas vezes, ela ocorre, é possível, mas isso não extingue o problema, né? Só mitiga. E como provar ou comprovar situações como essa? Tem que ter gravações, ou só a criança dizendo? Como é que se prova esse tipo de situação? O grande problema da situação é realmente a prova, né? A gente tem a lei que permite, mas quando você vai para um processo, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, tudo que existir em matéria de prova, que seja lista, obviamente, pode ser utilizado. Testemunha, oitiva das partes, perícia, né, como eu mencionei aqui, pode ser feita uma perícia através de psicólogos para fazer um estudo social também da situação daquele núcleo familiar. Claro, hoje em dia, gravações, textos, mensagens de texto via aplicativos celulares é muito comum, é uma das provas muito utilizadas, porque, querendo ou não, as partes acabam enviando áudios ali no WhatsApp para alguém e conta o que vai fazer, não vou deixar você ver, e seu pai é isso, seu pai é aquilo, isso acaba chegando ao conhecimento da parte prejudicada, consequentemente vai para o processo.
Agora, Felipe, é bom que assim que se perceba já se tome providências, né? Porque senão realmente pode acabar perdendo o contato com a criança, né? Porque de repente, sei lá, se uma mãe faz aí uma imagem muito ruim de um pai, a criança não vai nem querer mais estar com o próprio pai, né? Exatamente. A questão do convívio em si, isso pode ser facilmente resolvido pelo Poder Judiciário. Como eu mencionei aqui, uma vez constatada os atos de alienação parental, o juiz pode modificar essa questão da guarda no sentido de trazer um equilíbrio. Então, aquela mãe, por exemplo, que vem impedindo o pai de ter acesso ao filho, que vem dificultando, né, que de repente mudou de uma cidade com a finalidade justamente de afastar a criança da alienação parental, isso o juiz pode resolver. Agora, os reflexos que a alienação parental causa na criança é que dificilmente serão apagados, é o que você mencionou. Tem que ser feito um tratamento psicológico, muitas vezes, muito grande, muito amplo, e que não necessariamente vai resolver o problema. Uma vez feita a imagem, né, que alguém tenta criar de um dos genitores ali na cabeça da criança, isso acaba causando uma confusão, e isso não tem juiz que resolva, né? Com certeza. Felipe, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Até a próxima.